Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-o por tua vontade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém. Senhor, nós fazemos também esta oração nesse instante, na esperança, na fé, na convicção de que o Senhor ouvirá a oração dos teus filhos. Desejamos ardentemente nesse instante nos aproximar do trono da graça do Senhor, nos aproximar da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, para colocar diante de Ti as nossas dores, as nossas súplicas, as nossas dificuldades, que são muitas. A cada dia que passa, grande Deus, cada momento que passamos aqui nesta terra, nós nos sentimos cada vez mais sendo bombardeados por ataques do nosso adversário. E pedimos que o Senhor nos ajude. Estamos aqui buscando socorro da Tua presença, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor não nos deixe confundido, que o Senhor não nos desampare. Como disse o Teu servo profeta, se o Senhor tirar a sua mão de misericórdia de mim, que caminho vou seguir? O que faremos sem a Tua mão sobre as nossas vidas? O que faremos sem o Teu apoio? Ó Pai, com o Teu poder nos protegendo, nos defendendo, nós estamos em dificuldades por causa das nossas fraquezas e da nossa falta de percepção, por falta de confiarmos inteiramente naquilo que o Senhor tem prometido. E se o Senhor largasse nós de mão, onde estaríamos? Onde iríamos? O que faríamos? No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor esteja conosco e que neste culto, mais uma vez, o Senhor trate com os nossos corações, com as nossas almas, para que possamos, ó Deus, nos tornar cada dia mais vitoriosos na Tua presença. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Eu fico pensando neste homem de Deus, Davi, que com todas as suas fraquezas e dificuldades, ele é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. E você encontra nos Salmos, quando não é Davi engrandecendo a Deus, louvando ao Senhor por todos os seus feitos, é Davi pedindo ajuda, pedindo reforço, porque os inimigos são muitos, os inimigos riem dele, perguntam onde está teu Deus, né? Por que não te livra agora? E dão risada na cara dele. E Davi constantemente ora a Deus para dar livramento. Como você vê, todos os salmos, Davi sempre está. Um dele é ele falando sobre a situação dele próprio, da sua vida, pedindo a Deus misericórdia pelo seu estado e implorando que Deus o livre dos seus inimigos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento-me e rujo. Por que, Davi? Todo esse problema. Por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. E o meu coração está dorido dentro de mim, e terrores da morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, ai, quem me deras asa como de pomba, voaria e estaria em descanso. Veja, é tanta opressão, é tantos problemas, que este homem de Deus deseja ter asas como pomba para voar.
sair dos problemas aqui de baixo e entrar em descanso, longe dos problemas aqui da terra. O estágio de Davi, o estado de Davi tem que ser também o nosso estado. Temos que estar exatamente desejando isto, asas de pomba. E no nosso caso agora, a pomba em nós nos dá então asas de águia para voarmos nas alturas espirituais. E o irmão Brando disse que cada vez que você voa em alturas espirituais, você observa que aqui embaixo a podridão é muito grande, é tremendo, é difícil. E eu queria lembrar juntamente com vocês disso, que Davi sempre clamava a Deus por misericórdia, por ajuda, por causa dos seus inimigos, por causa de um problema na vida de Davi, como vocês conhecem, quando ele transgrediu o mandamento do Senhor, quando ele não cumpriu com a vontade de Deus, e por causa daquilo, o profeta do Senhor foi lá com as cintas do Senhor, dizendo que ele era um homem morto, e que ele escolhesse então o que ele queria da parte de Deus, se era seca, se era espada, um bocado de coisa. E Davi disse: olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu confio na sua misericórdia. Em outras palavras, né? Grandes são a sua misericórdia. Então eu confio na sua justiça, ele é justo, e eu creio, confio na sua graça, ele terá misericórdia de mim. Então você sempre vai ver Davi implorando por isso. E nas suas orações e súplicas é sempre pedindo para se livrar dos inimigos. Mas eu disse que isso deveria ser o nosso desejo. Então nós precisamos entender como, em que situação nós estamos, para sabermos se podemos fazer as mesmas orações que Davi fez. Quais eram os inimigos de Davi? É os mesmos inimigos nossos? Qual era a luta principal de Davi? É as mesmas lutas nossas? Davi tinha inimigos, nações, exército que sempre estava tentando derrubar seu reino. Porque Deus disse: durante os dias de tua vida, a espada não sairá de tua mão. Então ele teve que sempre estar em batalha. Foi como uma sentença que Deus deu para ele, que ele não ia ter sossego enquanto tivesse vida. Foi uma sentença por causa do mal que ele fez. Mas mesmo essa sentença sendo dada por Deus, Davi estava constantemente dizendo: só tu pode me livrar. Só tu pode me livrar. E pedindo. Por isso que ele fala que esses inimigos têm que ser destruídos, confiando, Deus ajudando, ele terá força para vencê-los, e eles armam um laço, mas eles próprios vão cair naqueles laços. E eu trago isso agora para o dia que eu vivo, não para os dias de Davi. E vejo que os meus inimigos, eu preciso orar por eles. Os meus inimigos, eu tenho que amá-los, o tanto que eu amo os meus amigos. Todas estas coisas. O que não foi ensinado no dia de Davi, foi ensinado para nós. O inimigo de Davi era uma nação vizinha, era alguém do próprio palácio, que estava ali como um traidor, que rejeitou ele, como você conhece muitos casos no Antigo Testamento, no reinado de Davi. E os meus inimigos não são nações, meus inimigos não são pessoas, meus inimigos não são reinos que tentam me derrubar. Não é nada disso. Nós precisamos entender que o inimigo de Davi, seres humanos que estavam contra ele, estas pessoas estavam possuídas por determinados espíritos. E aquelas pessoas que batalharam contra Davi, elas morreram. Mas os espíritos que as possuíam, eles estão vivos hoje, fazendo o mesmo trabalho. O profeta do Senhor disse: os espíritos não morrem. Se houve uma tentação no Éden, essa tentação não deixou de acontecer. Se houve uma queda no Éden, essa queda continua. Se houve um problema lá no Éden, esse problema continua em nossos dias. Se houve espíritos, ministradores do mal, que atingiram os seres humanos naquele tempo, esses espíritos continuam do mesmo jeito hoje. Então, quando você lê esses salmos de Davi, principalmente esse que acabamos de ler, e ele sempre orando constantemente para se livrar disso, se livrar desses inimigos, você agora precisa saber, caso contrário você não vai ler esses salmos, que você diz: eu não tenho as lutas que Davi teve, eu não enfrento palácios, reinos, eu não enfrento exército como Davi enfrentou. Mas as orações de Davi, ele estava orando exatamente em espírito. E a oração que é feita no espírito, ela sempre será a mesma oração, mesmo que seja com outras palavras. Porque quando você está orando, quando você está pedindo, intercedendo pelas pessoas,
intercedendo pela igreja, intercedendo pelos seus parentes, pelos filhos, por aqueles que desviam, por sua casa, por si próprio. Não pense que isso é apenas você fazendo isso, não é um desejo seu. Por isso que precisamos entender que tipo de oração estamos fazendo, como estamos orando, por quem estamos orando, porque são pedidos, são intercessões. E para que isso seja feito da forma precisa e correta, o intercessor tem que estar em você. E o intercessor é o Espírito Santo, é ele que intercede com gemidos inexprimíveis. E era este Espírito que estava em Davi. Por isso que no Espírito ele falou até as palavras que o Messias diria na cruz. E todas essas coisas. E ele estava em oração. Ele estava em oração. Então você entende melhor ainda quando você descobre o profeta do Senhor dizendo que meu inimigo não é as pessoas, não é o meu vizinho, não é meus parentes, não é quem quer que seja. O meu maior inimigo sou eu mesmo, é você mesma, é você mesmo. Por quê? Porque aqueles espíritos demoníacos, anjos caídos, tenebrosos, que têm vindo sempre de gerações em gerações atormentando as pessoas, é estes mesmos que tentam te possuir, é esses mesmos que tentam te atrapalhar, é esses mesmos que tentam te influenciar, porque ele não pode se apossar de você. Você crê na palavra, você crê na promessa, você professa uma vida cristã, de alguma forma você tem uma certa arma, uma certa armadura, fraca ou forte, dependendo da sua atitude, da sua atuação, e eles sentem dificuldade de possuir você. Então eles procurarão te influenciar. Por isso que o profeta do Senhor pregou a mensagem influência. E também pregou a mensagem a influência de um homem sobre outro. Então como seria que esses inimigos hoje tentariam te apanhar? É exatamente através de uma determinada influência. Você nem sequer percebe quando está sendo influenciada para comprar, para interagir, para falar. Às vezes você não quer falar de maneira nenhuma, você não quer falar da vida de quem quer que seja. Não é intenção sua falar da vida de irmão, que ele esteja certo ou que esteja errado. Você não se sente bem com aquilo, mas de alguma forma, alguma coisa vai procurar, alguém vai chegar a você, vai sugar aquilo, vai formar aquele ambiente, formar aquela atmosfera e te influenciar aquilo. E isso não é pessoas, não é as pessoas. Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não está em luta, não é com pessoas. Por mais terrível que sejam essas pessoas, por mais que elas desejem teu mal. Então observe que as orações de Davi, seus pedidos e rogos no Espírito, era exatamente para a destruição de seus inimigos. E isto você não pode fazer agora, pedindo para Deus destruir sua esposa, porque ela te maltrata, o teu marido. Eu falo aqui entre poucas pessoas ou muitas pessoas, mas você sabe que eu estou falando para pessoas no rádio, estou falando para pessoas que ouviram a gravação, então temos que falar para um público bem misto, bem misturado, bem mais do que esse aqui. Você não vai orar a Deus para atingir teu filho perverso, incrédulo, drogado e tudo, com um raio. Você não vai pedir para que ele quebre o pescoço de tua filha que não te obedece, prefere as drogas, prefere se entregar para o primeiro que aparece. Você não vai fazer esse tipo de coisa. Você estará sempre pedindo por misericórdia, intercedendo por eles. Mas isto aqui, mas que tipo de oração é essa que eu tenho que fazer? Que Davi fez. Então, esta é a sua batalha. Esta é a sua luta. É pedir para que Deus tome providência sobre estes espíritos, estes demônios, que durante todas as eras, todos os séculos, todos os tempos da história, esteve aqui, nesta dimensão humana, tentando atrapalhar o plano de Deus, o trabalho de Deus, tentando borrifar com veneno a lavoura de Deus. Por isso, eu falei de lavoura, borrifar com veneno e todas essas coisas. Você sabe como ele fez com Eva, e você sabe que o que foi prometido para destruir, o que foi profetizado, que haveria o pulgão, locusta, a oruga, o gafanhoto, e você sabe que isto era espírito, estágios do espírito do anticristo. Então você agora tem que saber que as suas orações, para que Deus destrua estes adversários, como Davi está dizendo aqui, você tem que saber que a sua oração hoje
não é contra pessoas, mas a sua batalha é contra os espíritos que as possuem. E que se você não souber separar, você vai entrar em problemas. Porque se você é um cristão, um filho, uma filha de Deus, e alguém te maltrata e te persegue por você ser cristão, principalmente desse lado, não é? Você vai ter que admitir, você vai ter que entender que estas pessoas, elas estão sendo influenciadas por alguém. Alguma coisa as está influenciando. Você não adianta você querer livrar, tirar isso do seu pensamento, porque é minha mulher, porque é meu filho, porque é meu marido, porque é meu amigo do peito, mas é que ele gosta de mim, e todas essas coisas. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Essas pessoas estão influenciadas, quando não verdadeiramente possuídas. E se essas pessoas não conseguir te enrolar de um jeito, elas procurarão de outro, porque elas não são elas. A sabedoria delas, a maneira delas, a forma delas, as formas delas responderem, de argumentarem, de te perguntarem. Você fica surpreso onde elas ouviram isso, onde elas aprenderam isso. Elas jogam inclusive a Bíblia na tua cara, elas passam diante de você, diante de ti, até mesmo tuas fraquezas, teus fracassos, como se conhecesse você por dentro. E você tem que saber que não são as pessoas. Caso contrário, você vai ter que se isolar como eremita para não ver a cara de ninguém. Essas pessoas estão sendo influenciadas, e esses demônios que as influenciam, as usam como um canal para chegar até você. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, é contra espíritos, que usa carne e sangue para atingir você, para atingir a igreja, para nos atingir. O profeta do Senhor, quando ele pregou a mensagem, o manto usado, ele estava falando de uma reunião que ia ter na costa oeste, e estava sendo preparado ali um grande auditório para aquela campanha, para aquela reunião. E como o irmão que teria que pregar, ele chama o irmão Robert, não sei se é o Robert, mas ele fala, é um grande irmão, né? Ele não vai estar ali, e o irmão Branham iria tomar o lugar dele para pregar naquela reunião. E ele chamou aquilo de, isto é uma união de esforços. Está no parágrafo 13 da mensagem, um manto usado. Ele disse, isto é uma união de esforços. E quando você entende isto, o que seria união de esforços? É como você pode pensar em várias coisas, como no trabalho. Você não dá conta de fazer aquele serviço sozinho e tem um prazo para entregar. E você convida mais pessoas que têm a mesma profissão, que podem ajudar, que estão disponíveis, inclusive. Então você chama para medir, para somar esforços. Somar braços para trabalhar. Ombro a ombro para dar continuidade ou dar uma conclusão naquela obra. Medir esforços. União de esforços. É a mesma coisa entre um casal, porque a Bíblia diz que ai de quem estiver só. Porque caindo, quem vai erguê-lo? Quem vai levantá-lo? E ele diz, e um sozinho, quando tiver com frio, quem vai esquentá-lo? Então, o sábio Salomão, ele quando pregou aquele assunto, ele disse que um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, porque ele está falando ali de casal, de casamento, principalmente. Então ele mostra que o marido e a esposa juntos, e se Deus está no meio, aqui eles tornam um cordão de 3 dobras que não vai se quebrar, porque ali tem uma união de esforços, estão todos trabalhando no mesmo objetivo. Se isto nós tivéssemos tempo para aplicar isto para a igreja, você poderia entender que a igreja não é 4 paredes. Você ia ver que a igreja não é templo, não é banco, não é púlpito, não são banheiros, não são piso nem teto. A igreja são pessoas, pessoas que se reúnem e que estão dispostos a unir esforços. Então, se trata de união de esforços, você vai ter que entender que um reino dividido ele não pode subsistir. Um reino dividido ele não pode subsistir. Quando o inimigo tenta destruir uma nação, quando um exército tenta destruir um exército adversário, ele vai sondar até que ponto o líder daquele exército, aquela nação, está unida. Ele vai sondar como estão os generais, se todos estão de acordo, se todos apoiam aquele presidente ou aquele ditador ou aquela nação, porque se tiver um que não apoia, eles procurarão se infiltrar e convencerá aquele que é um elo fraco naquela corrente
para ser um deles lá dentro, um que transmite os dados, que leva e traz, e que mostra as fraquezas, e que diz até os pontos onde eles devem atacar. E enquanto aquele reino, aquela nação está lutando, eles vão descobrir um dia que estão perdendo porque tem alguma coisa que não está unindo esforço, está vazando alguma coisa por algum lugar. Foi o caso do sábio, guerreiro, Josué, aquele líder general. Ele nunca tinha perdido uma batalha. Ele tinha vencido grandes cidades sem perder um só homem. E quando foi enfrentar aquela pequenina cidade, ele descobriu que os seus guerreiros estavam morrendo. Morreu um, morreu dois, morreu três, morreu quatro. E daí a pouco ele viu que os melhores, os valentes estavam morrendo. E quando acontecem determinadas coisas, parece que é os principais que caem, é os valentes que caem. Porque na realidade os covardes, eles não vão no começo. Eles fazem barulho, eles gritam e está tudo muito bem, vamos que vamos, fala o maior levante. Mas eles mesmos não estão dispostos a fazer alguma coisa. É os primeiros que se retraem, sabe? Para não se comprometer, para não estourar a bomba em sua mão, para não enfrentar os adversários maiores que vêm logo na frente, tudo isso. E veja se o principal tinha tombado. Quando Josué mandou parar aquilo e foi averiguar o que tinha acontecido, por que não estamos vencendo? Porque a promessa era que não morra nenhum entre nós. E quando ele foi averiguar as coisas, tinha um homem ali que tinha feito o que não deveria fazer. Tinha um homem no meio deles que tinha cobiçado as coisas dos outros, tinha pego os despojos, e tudo isso, vocês conhecem a história. Isso quer dizer, aquele grupo não estava em união de esforços. Precisa-se disso. Quando o grupo está unido no mesmo objetivo e tem concordância, e se alguma coisa está errada, e conversam e discutem aquele assunto, e vamos tapar as brechas, por que isso está acontecendo aqui? Qual o problema? O que falta? Será que o problema sou eu? Será que somos nós? Será que sou eu? Será que eu faltei com aquilo? Será que eu não deveria ter falado aquilo? Será que eu não deveria ter feito aquilo? Alguma brecha foi rompida em algum lugar para poder não estarmos vencendo como deveríamos estar. Então, quando chegou no caso daquele homem, ele confessou que o problema tinha sido ele. Então, ele teve que ser punido com toda a sua família para que a luta continuasse, porque não pode parar. Eles tinham que vencer aquela cidade. E eu tenho pensado muito nisso, depois que eu li determinadas coisas, que eu vi o Mombrana ensinando determinadas coisas. Olha, se eu não sou, alguém é em algum lugar. Se não é você, então Deus tem alguém em algum lugar. Se eu não estiver me aprontando para subir, eu tenho que estar consciente disso, que tem alguém que está se aprontando. E esse que está se aprontando irá. E Deus não permitirá que eu seja um empecilho. Deus tem o seu modo de, neste grupo, nestas pessoas, nestes que compõem, sabe, o grupo de batalhadores aqui na terra, em prol do reino de Deus, Deus sabe uma forma de nos levar para um canto de parede, nos espremer a tal ponto, para que cada um de nós mesmo nos conscientize, nos chegue a conscientização do que somos. Porque chega-se um tempo de saber algo de si mesmo. E nós já ficamos muito tempo tentando saber quem é o outro, saber dos outros. Será que fulano é? Será que tal pastor é? Será que tal companheirismo é? Será que estão certo em tal ponto e tal? Será que fulano crê certo? Será que do jeito que eles creem está certo? E nós estamos no tempo de saber algo de nós mesmos, de si próprio, como um indivíduo. Que tipo de pedra somos nessa construção? E os outros que também são, temos que saber que quando nos reunimos ou se professamos cristianismo neste tempo final, quando todas as coisas estão chegando no seu clímax, no seu final, no seu ponto, não é? Chave, nós precisamos saber até que ponto estamos unidos para somar força, para medir esforço. Isto é uma união de esforço, diz o Mombrana. E se é uma união de esforço, é porque tem um trabalho para ser feito, tem uma luta que está sendo travada, tem um problema a ser resolvido. E quando nos dias de Jesus você encontra que ele estava ali expulsando demônios e fazendo todas aquelas coisas, disseram que ele expulsava demônio por Beelzebul. E Jesus disse para eles que isso era uma incoerência, isso não poderia acontecer jamais. Ele disse: se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Já pensou?
Um demônio expulsando outro de outra pessoa? Alguma coisa tem que acontecer ali. Diz, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Veja. E um reino dividido não pode subsistir, não pode permanecer, porque ele não tem base. Está rachado as paredes. Não vai aguentar a estrutura. Ele vai ter que ruir. Por isso, o reino de Deus estabelecido na terra, através da visão do profeta do Antigo Testamento, foi uma pedra que rolou do alto sem mãos. Não tem ninguém para ajudar. Ela por si própria faz. E ela se tornou a base, a rocha das eras. Aí Jesus disse, você tem que edificar sua casa, sua fé, sua convicção, seu esforço na rocha inabalável. E ele disse que isto é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Veja onde chegamos. Aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática é semelhante ao homem que edificou a casa sobre aquela pedra, sobre aquela rocha. Então, isto é uma união de esforços. Aí ele, o Mombrano, diz, e orem por mim. Porque uma união de esforços, eu disse que é para preparar para uma luta, para vencer algo, para fazer um trabalho, para fazer um serviço. Por isso se unem, porque um só não vai conseguir, 2 não conseguem, então 5 conseguem. Veja. Aí ele diz, e orem por mim, porque eu preciso disto. Eu preciso disto. Então, bem, mas o Mombrano, um homem daquele que falava com Deus e tudo, precisando de oração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, diz as Escrituras. Agora, se você não acredita em sua oração, se você acha que não precisa orar, se você acha que não precisa estar constantemente intercedendo, você nem sequer está crendo que o Espírito Santo está em você, porque o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E se você tem o Espírito Santo em sua vida, você sempre estará fazendo esta intercessão, orando por si próprio e pelas outras pessoas. Um homem como o profeta de Deus disse, eu preciso disso. Então, você pode encontrar muita gente falando de você. Você vai encontrar muitos irmãos apontando o dedo para qualquer falha ou defeito que você venha cometer. Mas eu quero saber quantos irmãos está disposto a orar por você, para que você vença esta luta. Eu posso encontrar muita gente, que quanto mais você é conhecido, mais é mais problema. Quanto mais a igreja cresce, mais é mais problema que traz para dentro. Eu quero saber de todas as pessoas que me conhecem, que ouviu falar meu nome, e que de uma forma tão aberta fala mal de mim. Eu queria saber quantas delas têm orado por mim. Porque eu repito, eu tomo para mim as palavras do irmão Brana. Orem por mim, porque eu preciso disto. Amém. Agora, se acham que eu sou miserável, um condenado, destituído da graça, que já não mereço nenhuma oração, não é? Isso é um pré-julgamento muito grande. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto você está aqui, você precisa das orações. Agora, se você precisa de oração, então você ora. Não é aquela questão, irmão, ore por mim, 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 e não ora por ninguém. Então, você está atrás de quê? Do que estamos atrás? Preciso de oração, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas você ora por si, você ora pelas pessoas. Há retribuição nisto, porque observe, todos têm que lutar. Não é alguém com a espada e outro se escondendo pelos pés da parede. É uma luta de todos nós. Mombrano disse, isto é uma união de esforços. Aí ele diz, e eu vejo que todas as vezes que a fé se estabelece, você sabe o que é fé? Fé se estabelece. Eu gosto de parar nessas horas assim um pouquinho. Veja, e eu vejo, quer dizer, ele estava percebendo. Precisa de sensibilidade para ver. Caso contrário, você passa anos e anos, 2, 3 anos, 20 anos na mensagem, e você não percebe nada, parece que tudo está bem, você está na igreja, a pessoa está na igreja, a pessoa está indo ao culto, está ouvindo a palavra, tem todas essas coisas, mas você está vendo alguma coisa sendo feita? Você está percebendo, no lado espiritual, se realmente aquilo está progredindo, se aquilo está causando o efeito que a palavra diz que causaria, quando ela é estabelecida? Ele diz, eu vejo, que todas as vezes, porque são sequências. Você pode passar aqui um bom tempo sem que isto aconteça. Mas aconteceu aqui.
Aí passou um tempo, um processo, e nesse processo aquilo foi sendo ensinado, perguntas foram respondidas. São perguntas que você traz de sua casa, você traz do seu dia a dia, e você se senta, você ouve, você liga o aparelho em casa e ouve a palavra. Então aquilo é respondido, aí aquilo vai estabelecendo, vai respondendo pergunta, vai tirando dúvida, vai resolvendo problemas. Aí o homem disse: eu vejo que todas as vezes que a fé se estabelece, o diabo vira cada arma do inferno em direção a isto. Cada vez que a fé se estabelece. Porque durante o processo do estabelecimento, o processo do aprendizado, nós estamos falando do nosso dia a dia, é da nossa vida diária, é do nosso culto que oferecemos a Deus, porque Davi disse: porque me livrou de todas as angústias, ele disse: eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. E você sabe que esse sacrifício de Davi, porque se fosse simplesmente para o seu dia e não para hoje, então você não poderia nem sequer ler esse salmo, porque o sacrifício deles, naquele tempo, era um cordeiro, era uma pomba, era um animalzinho que ele levava e sacrificava. Mas quando você traz isso para o Novo Testamento, traz isso para o nosso tempo, você sabe qual é o sacrifício. Onde ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Sacrifício e oferta não quiseste. Aí Paulo diz: esse é o vosso culto racional que vos apresentei, vosso corpo limpo, santo, agradável a Deus. Então você, com esse livramento de Deus, quando Deus te estabelece numa certa forma, num certo ponto, que essas influências não te atingem, que esses dardos de Satanás não conseguem atingir teu peito, teu coração, então você está livre, sem nenhuma influência externa, mas unicamente pela influência do Espírito Santo em você, você está livre para, de uma forma voluntária, sem imposição, sem obrigação, sabe? Mas simplesmente porque é bom e agradável, você oferece este culto, esse sacrifício, a sua própria vida, como sacrifício vivo diante de Deus. E você sabe, agora o irmão Branco diz: e eu vejo isto, que todas as vezes que a fé se estabelece, o diabo vira cada arma do inferno em direção a isso. E você sabe o que é estabelecer fé? Quem ouviu o irmão Branco pregar essas coisas, talvez pensou que ele estava falando apenas em curas. Porque naquele tempo, naqueles dias, ele levava as pessoas nos cultos a entender o que estava acontecendo, para que as pessoas confiassem nele como homem de Deus. Se vocês creem que eu sou servo de Deus, dizia ele, então ouça, observe minhas palavras, faça o que eu vos digo. Então, para mostrar às pessoas que Deus estava presente, que Deus tinha enviado com esta mensagem, então havia ali a vindicação da presença de Deus. Então você sabe das curas, dos milagres, do discernimento e tudo, mas na realidade a mensagem não é para isso. Aquilo era um chamamento para o assunto que ele traria para nós, como igreja, como eleito desse tempo final. Os sinais, prodígios e maravilhas não foi para mostrar um grande dom. O dom veio exatamente para atrair as pessoas para a mensagem, para o assunto, para o absoluto, para o assim do Senhor, para a presença de Deus mesmo. Mas então, o que é estabelecer a fé? O que é a fé estabelecida? Primeiro você tem que entender, de uma vez por todas, que fé é revelação. E a revelação é um conhecimento, é o conhecimento de Deus mesmo. Quando você chega a conhecer quem Deus é. Quando Pedro foi revelado, ele podia expressar aquilo em palavras, aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele cria, o estabelecimento que houve na sua convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então ali foi mostrado o estabelecimento da fé, quando a revelação veio à tona. E o profeta do Senhor veio nos dizer que exatamente ali é onde é estabelecida a fé, a revelação de Jesus Cristo. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra... E Jesus ali não estava se referindo nem a Pedro, nem a si próprio, mas na revelação de quem ele era. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou sobre esta revelação que tu tens tido, a igreja será edificada. Então aqui está, Pedro, a chave do reino. Então chave do reino é dada para quem tem revelação. E você logo observa que assim que a fé foi estabelecida no coração de Pedro, o diabo apontou todas as armas contra ele, a ponto de lá na frente ele negar
a Jesus, a ponto de lá na frente ele querer desmentir Jesus de frente dos discípulos, e Jesus dizer: para trás de mim, Satanás, lá na frente negar Cristo 3 vezes e todas essas coisas. Por quê? Porque a fé foi estabelecida. Então o diabo colocou todas as armas contra ele. Nenhum outro apóstolo passou pelo que Pedro passou, nesse sentido. Você diz: mas e Judas? Eu não estou falando de Judas. Judas era um dos filhos da perdição. Teve que ir para o seu próprio lugar, mas Pedro não. Pedro era uma chave principal dentro do estabelecimento da igreja. Mas ele foi o primeiro e único, inclusive falou pelos outros, dizendo que Deus tinha revelado a ele. A fé foi estabelecida no coração daquele homem. Por isso, mesmo com as lutas e as tentações que o diabo fez com que ele passasse, aquilo não diminuiu a visão, o cuidado, o zelo, o apego que Jesus tinha para com ele. Depois da ressurreição, Jesus poderia ter dirigido aos outros, levantado outro para assumir o lugar e dito: olha, Pedro, tu és fraco. Tu rapidamente tivesse uma revelação tão tremenda, mas daí a pouco já estava em problema, o diabo já tinha te tentado, tinha até te possuído e todas essas coisas, então eu vou estabelecer outro aqui para fazer o teu trabalho. Não, Jesus não fez isso. E não é isso que às vezes nós queremos fazer? Deus revela o coração de um homem e de uma mulher. Deus faz tudo com essa pessoa, dá a ela o conhecimento sobre a verdade, e quando você percebe, você nota que o diabo está influenciando essa pessoa. Quando falamos o diabo, porque é realmente o principal deles, mas você sabe que quantos centenas e milhares de demônios existem. Então falamos diabo, mas às vezes ele é apenas um que ele enviou. Um demônio nojento de hipocrisia, de raiva, de piada, de zombaria e tudo que está influenciando a pessoa. E rapidamente você diz: mas aquele irmão, mas aquela irmã, não é? Aí você perde a confiança, você não confia mais, você nem visita mais, já não sauda mais com a paz do Senhor, como o povo diz lá fora, né? Já não sauda mais com a paz do Senhor, você já olha com maus olhos, você já faz tudo ao contrário do que Jesus fez. Mas Jesus sabia que a fé foi estabelecida. E a fé, quando é estabelecida, todas as armas do inferno estão apontadas para aquele lugar para tentar destruí-lo. Mas a visão de Jesus era acima. Por isso você tem que sair fora de tudo isso para ver de cima. Por isso que Davi desejou asas de pomba para voar, para encontrar descanso. Porque enquanto você não voa por cima dessas coisas, você está sempre atormentado por isso. Mas por quê? Porque eu não entendo, não é possível, isso é errado, não sei o que é aquela coisa toda. Então voe por cima destas coisas. E observe que a luta não é contra a carne e o sangue. Existe problema sério acontecendo nas pessoas, entre nós. E com isso o diabo está tentando influenciar a igreja, influenciar os membros, influenciar as pessoas. Aqueles que conheceram, que estão com a fé estabelecida, e eu não tenho visto durante todo esse tempo de igreja, de mensagem, eu nunca vi um tempo onde a fé tem sido mais estabelecida do que neste tempo. Quando a revelação tem vindo, quando essas coisas foram abertas para você, quando você pode ter a mesma visão que Pedro teve de quem Jesus era, o Filho do Deus vivo. Então, se a fé está sendo estabelecida, se a revelação da palavra tem vindo em cheio para nos levar de volta para o original, então você tem que saber que as armas, os dados do inferno estão apontados para nós. E o que é que o irmão Branham diz? Então, eu preciso das vossas orações. Eu vejo, olha, eu poderia me estender com isso aqui. Não sei se é porque às vezes eu encontro facilidade nas palavras, então talvez por isso mesmo eu corto muitos assuntos, para que não fique na minha facilidade no conversar com vocês. Então eu vou até certo ponto e deixo que Deus mostre isso, ele, né, da forma que o Espírito Santo sabe fazer, para que não fiquem minhas palavras. Aí o irmão diz: e eu vejo que todas as vezes que a fé se estabelece, o diabo vira cada arma do inferno em direção a isto. Assim, veja você, isto se torna bastante difícil. Isso se torna bastante difícil. Não leve as coisas, nós não podemos levar as coisas, essas coisas na brincadeira. Nós temos que saber que estamos numa batalha tremenda, e é uma batalha espiritual. E nesta batalha, Deus tem, Ele, não é que tem, porque Ele é vencedor. Nesta batalha, Deus é vencedor. Agora, Deus vence através de você. Porque o diabo não está lutando contra o trono do céu diretamente. Ele tenta atingir a Deus, atingindo seus filhos. É a única forma de vingança, é a única forma de lhe atingir Deus, é mexendo com aquilo que Deus gosta, com a menina dos olhos de Deus, que são seus filhos.
Se existe uma fraqueza em Deus, esta fraqueza é nós. Por isso que Paulo pregou sobre a fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus é seus filhos. Ele não aguenta, ele não suporta que se mexa com seus filhos. Ele não admite que se mexa com seus filhos. Ele toma providência com quem mexe com seus filhos. Ele toma providência com cada espírito maligno que tenta influenciar seus filhos. Mas para que ele tome providência, ele adverte seus filhos a não dar lugar a esses espíritos, para não submeter a eles, para enfrentá-los, para ser vencedor. Deus tem a forma de fazer as coisas. E nós temos que estar dentro desta forma de Deus. Porque esta forma de Deus tem dado a esta forma cristãos, filhos de Deus, representantes de Deus na terra, embaixadores de Deus aqui na terra. Você tem que estar dentro desta forma para que você possa ficar nesta forma, na estatura do varão perfeito. Amém? Então, eu repetirei esse parágrafo mais uma vez para vocês. Isto é uma união de esforços. E orem por mim, porque eu preciso disto. E eu vejo que todas as vezes que a fé se estabelece, o diabo vira cada arma do inferno em direção a isto. Assim, veja você, isto se torna bastante difícil. Vamos orar. Senhor, nosso amoroso Pai Celestial, admitimos nesse instante, meu Deus, que somos incapacitados. O teu servo Paulo disse: a nossa capacidade vem de Deus. Então, Senhor, tu que és o único capaz, tu que és o forte, poderoso na batalha, tu que sempre venceste, porque és o vencedor, tu que sempre conquista, porque és o poderoso conquistador, tu tens os meios, Senhor, de fazer estas coisas. E agora nós nos defrontamos neste tempo final, quando está se desenrolando os últimos capítulos, ou o momento final da história da humanidade, quando Alfa se torna Ômega, quando a eternidade está para juntar as pontas e o tempo deixará de existir. Foi para esse tempo final que o Senhor deixou as melhores coisas. Foi para o tempo final que o Senhor deixou o livro aberto, com toda a revelação completa. Foi para o tempo final que o Senhor serve um maná, uma mesa completa com 7 pratos, com todos os nutrientes necessários, quando a abertura dos selos tem vindo para nós. É neste tempo, Senhor, que o diabo está cada vez mais furioso, porque ele sabe que ele resta pouco tempo, porque teus filhos na terra estão se movimentando, estão marchando no ritmo do Evangelho, como soldados valorosos da cruz de Cristo, que têm levantado suas espadas, a espada do Espírito, para vencer todas as ordens do inimigo, do adversário. E o Senhor está nos levando a isto, porque teu reino milenial está para ser estabelecido na terra, e nós, como participantes deste reino, Senhor, temos que agora nos tornar primeiro vencedor, vencer o inimigo para poder reinar sobre ele, para que se tornem cinzas debaixo dos nossos pés. Temos que vencê-los primeiro, por isso temos que reinar agora já no reino espiritual. Por isso que a luta não é contra as pessoas em si, mas é contra o Espírito que as influenciam. E nós te pedimos, ó Deus, o nome de Jesus Cristo, que o Senhor esclareça a cada dia a nossa vida, abra a cada dia os nossos olhos para que possamos ver, como o teu servo profeta disse que viu. Eu vejo que cada vez, sempre que a fé se estabelece, sempre que se chega ao conhecimento da verdade que o Senhor manifesta naquele dia, o diabo então ruge, o diabo então grita, o diabo então esperneia e lança todos os demônios contra teus filhos para tentar derrotá-los e confundi-los. E Pai amado, nos ajuda nesta hora, que o Senhor esteja em nós, nos ajudando, nos protegendo, nos dando uma libertação total sobre essas coisas, Senhor. Ajuda as nossas famílias. Nós, ó Deus, não podemos fazer muito por eles, porque nossos esforços têm sido em vão. Nossos conselhos, Senhor, parece que não têm adiantado. O nosso cuidado parece que tem tornado a coisa pior. Quanto mais brigamos, mais desobedecem. Quanto mais orientamos, mais essas pessoas fazem o que bem entendem, Senhor. O nosso cuidado para com nossos amigos e companheiros parece que tem sido em vão, Pai, porque cada vez que aconselhamos, explicamos, orientamos, eles mendeiam a cabeça e dizem: não é bem assim.
Portanto, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós não podemos deixar, não tem como deixar de orientá-los, não tem como deixar de ajudá-los, de amá-los. Mas, Pai amado, estabeleça a nossa fé, a nossa revelação, a nossa convicção, para que, assim como nós não podemos trazê-los para dentro, que eles não nos influenciem, para que teu plano não seja atrapalhado, para que as pessoas não sofram, para que a igreja não sofra nenhum abalo, para que os irmãos possam ficar unidos, para que haja uma união de forças para vencer este inimigo, este adversário tão terrível, que tem vindo se apossar das pessoas para tirá-las do caminho, tirá-las da verdade, para fazer com que alguns atrás na fila saia do ritmo. Mas aqui está a voz do Elias dizendo: não saia da fila, permaneçam na fila, permaneçam no ritmo da palavra. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Pai amado, e nos dê força, coragem, vigor, determinação, nos dê confiança, Senhor, para que possamos permanecer firme, com peito erguido, cabeça levantada, mesmo que estejamos com os olhos voltados para o pó de onde viemos, mas que a nossa mente espiritual esteja sempre nas alturas insondáveis, acompanhando o mover do Espírito, descobrindo o que o Senhor deseja de cada um de nós, a cada dia que o Senhor nos dá, a cada vez que o sol sobe sobre as nossas cabeças. Que Ele, ao descer, que possamos estar com a consciência tranquila, que durante aquele período de tempo estejamos cumprindo o teu dever, porque é nossa obrigação aqui na terra como filhos e filhas do Senhor. Ajuda, meu Deus, nossos familiares, aqueles que estão doentes, pedimos por eles, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Que o Senhor ajude aqueles que estão com problemas, aqueles que estão com dificuldade. Sabemos, ó Deus, que o homem terá que colher aquilo que semeia, aquilo que planta. Mas, Deus bendito, quando semearam, como estava, Senhor? Que tipo de influência estava sobre eles? Será que foram avisados? Será que foram orientados? Ó Senhor, não queremos atrapalhar a colheita de quem quer que seja, mas pedimos por misericórdia. Pelo menos que eles possam colher, mesmo com lágrimas, mas sem descrer a tua palavra. Que possam reconhecer que estão assim por causa de problemas que eles próprios criaram ou que se deixaram levar. Então, Deus, para prevenir de problemas futuros, nos ajuda hoje, Senhor, a reconhecer as coisas. Dá-nos aquele dom de discernimento, para decidirmos os espíritos e poder prová-los se eles são de Deus ou não. Mas prová-los sobre a ótica da tua palavra, não sobre a nossa ótica, porque senão estaremos julgando todas as pessoas que atravessaram o nosso caminho. Mas nós temos um método de olhar para elas, para ver se a nota é falsa ou é verdadeira. Nós temos a tua palavra, Senhor. Mas para isto pedimos que o Senhor use os nossos olhos para podermos saber, enxergar a tua palavra como ela realmente é, para que só assim possamos discernir as coisas para saber se são de Deus ou não. Ajuda esta igreja, este pequeno grupo, ajuda cada um de nós, os nossos esforços, Senhor. Nos dê união espiritual, não física, Pai, porque união física temos muita e é passageira, mas nos dê união espiritual para que possamos estar unidos em espírito, em fé, em convicção, em prol de uma mesma causa enquanto estivermos aqui na terra. Oramos pelos irmãos que vêm de cidades vizinhas, que vêm distantes, que lutam para chegar até aqui. Pedimos por eles, pedindo que o Senhor ajude-os nesta forma de, ó Deus, oferecer este sacrifício voluntário, sem ninguém obrigá-los, sem ninguém instigá-los, e, no entanto, eles vêm para oferecer esse sacrifício ao Senhor. Então, que a grande pomba, que o Espírito Santo lhes dê asa espiritual para que eles possam voar acima dessa atmosfera terrestre, está na atmosfera do Espírito. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos pelos irmãos que estão trabalhando, pedindo que o Senhor abençoe a cada um deles nesta hora, livre-os de todo mal. Aqueles que desejariam estar conosco e não podem, aqueles que têm o desejo de sentar nesses bancos e por algum motivo eles foram impedidos de estar, que as cadeias sejam rompidas, que as correntes e as amarras saiam de suas vidas e que o Senhor, mais uma vez, vença esta batalha na vida de cada um de nós. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar o 318 e assim estaremos despedidos. Sou forasteiro aqui
em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador. Pois quem o receber no reino vai viver, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção para o mortal, ali só há prazer. Vos manda o Rei dizer, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Sexta-feira estaremos aqui, se o Senhor nos permitir.